O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelos nossos canais YouTube, Instagram, Mãe Piedade. Nesta manhã, aqui no santuário, em especial, com chuvas e ventos fortes, por sinal, encontramo-nos para celebrar a Eucaristia. Encontramo-nos para meditar a palavra e dar espaço ao nosso Senhor. Espaço em nosso viver e recordar algo que é singular e precioso. Escutamos do profeta Isaías como que um desabafo. É dito por Jacó, por Israel, a boca miúda. Minha vida ocultou-se da vista do Senhor, e meu julgamento escapa ao do meu Deus. Ora, a boca miúda é dito, literalmente, que o Senhor se esquece de olhar para o seu povo. E eles falam sobre isso exatamente pela seguinte circunstância: tendo que reconstruir a si e a Israel, vêm-se cansados. Na verdade, quem já fez uma boa reforma em casa, ou já teve que consertar alguma coisa, um brinquedo ou qualquer objeto, já viu que dá muito mais trabalho consertar e reformar do que fazer tudo novo de novo. Começar do zero é sempre mais fácil. Porque quando se começa a consertar uma coisa, de repente se descobre outra, e isso, o orçamento de uma reforma que poderia ficar em 5 mil, com facilidade, sem esforço, vai para 15, 20. E sem falar as dores de cabeça. É cansativo, chato, exaustivo. E quando o cansaço chega, eles vêm dizer exatamente isso. Minha vida ocultou-se da vista do Senhor, e meu julgamento escapa ao do meu Deus. É como se nós tivéssemos agora que olhar para uma realidade. Nós estamos cansados em demasia. E então vem uma resposta pela boca de Isaías: acaso ignoras ou não ouviste? O Senhor é o Deus eterno que criou os confins da terra. Ele não falha nem se cansa. Insondável é a sua sabedoria. Ele dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor do mais fraco. É Ele quem sustenta. Vejam, esse exemplo aqui é simples. Cansam-se as crianças ou os adolescentes e param os jovens. Cansam-se as crianças, os adolescentes e param. Os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Mais do que simplesmente aquela canção que nós já escutamos no período da adolescência, e principalmente quando eu ainda estava a pensar, quem sabe, talvez entrar para o seminário, nós cantávamos: os que esperam no Senhor renovam suas forças, mas a profundidade deste versículo ele é muito grande. Porque Isaías olha para os jovens e as crianças e vejam que coisa. Qual o símbolo de energia que nós mais temos senão uma criança? Estes dias, os parentes de Padre Lucas, os
o irmão, a cunhada, as sobrinhas e também os pais estiveram lá em casa, e ele tem uma sobrinhazinha pequenininha, a mais nova, que ela não parava, era o tempo inteiro mexendo, andando para lá, para cá, e arrumando, brincando, e aquela coisa. E o pessoal, olha, ela tem uma energia, mas à noite, os jovens, por mais dispostos, fortes que possam ser, em um determinado momento bate o cansaço. Símbolo da jovialidade, da força, da energia, não são jovens e adolescentes? Não são crianças? E aqui Isaías diz, vocês podem inclusive achar que a energia deles é grande demais. Entretanto, quem tem a sua esperança firmada no Senhor nosso Deus, esse se renova, porque a sua esperança faz com que ele olhe para o presente, para o seu tempo, e não pare somente na dificuldade ou nos desafios. Uma cena simples que gostaria de apresentar, porque crianças são muito boas, mas elas também são um tanto quanto maldosas. Essa pequena que acabo de citar foi atrás da irmã do meio. Então a irmã do meio, para apurrinhar e sacanear, fechou a mais nova do lado de fora. Imediatamente pensamos assim, como é que ela vai fazer? Ela não se deu por vencida, ela pulou a grade e foi para o outro lado. Não conseguiu abrir o portão, não tem problema, ela pulou de volta. Quem sabe aonde precisa chegar e acredita, não deixa de encarar as dificuldades da história, mas por aquilo que acredita, por aquilo que carrega, segue o seu caminho. Entretanto, o que hoje é importante olharmos ao escutarmos Isaías, é saber se o nosso horizonte, se naquele lugar que queremos alcançar ou naquilo que queremos fazer, aquele que é a companhia constante que nos dá força todos os dias faz parte dos nossos planos. Se ele pauta o nosso querer e o nosso agir. Permitam-me trazer uma notícia que ainda não tive condições de averiguar, mas me parece que vergonhosamente isso aconteceu. No Parlamento Brasileiro, nesta madrugada, depois de um dia conturbado, aonde um deputado da oposição toma a cadeira da presidência da Câmara, coisa que é tão vergonhosa quanto aqueles que outros tempos atrás, há mais ou menos 2 meses, também ocuparam a mesma mesa diretora, calçando a cara, com a vergonha que não tem, ele fez o mesmo ato. É vergonhoso vermos que os instrumentos da nossa democracia são usados para interesses particulares em primeiro lugar. Coisas que aconteceram no Brasil colônia, no Brasil império e no Brasil nas suas várias versões de república. Vemos um museu de grandes novidades. Tivemos a vergonha de ver a pancadaria, as agressões ou a imprudência de agir de um modo com uns e de outro com outros. Porque o pau que bate no Chico, ele também bate no Francisco. Mas quando os nossos interesses estão em primeiro lugar, aquilo que é o norte não se faz presente. Na surdina, como é próprio daqueles que não têm a capacidade de colocar o seu rosto, votam pautas que, a princípio, podem até ser justas, mas se não posso fazer na claridade do dia, não deveria fazer na escuridão da noite. Dar o rosto a bater, ou expressar com honestidade o que julga ser correto,
fazendo valer o voto que receberam. E por que eu estou falando isso? Porque isso tende a deixar-nos completamente desanimados. E vejam, o erro está nos lados que se opõem. E não estou falando deste ou daquele grupo, mas dos grupos envolvidos nisso. É desanimador, desesperador. É de tirar a esperança. E deveriam ter a vergonha de olhar para esse momento e saber que seus nomes estarão escritos na história com essa vergonha. Mas para quem não a tem, qualquer holofote já é o suficiente. Pois bem, deixando claro que não estou puxando nem para A nem para B, mas dizendo da vergonha, nós hoje, meus caros, voltemo-nos para nosso Senhor e não deixemos com que estas circunstâncias sejam do cenário político, econômico, familiar, que estas circunstâncias nos façam perder a esperança e as forças e nos conformemos com a mediocridade daqueles que só sabem usufruir do que não é deles. Ainda que pareça cansativo, bendigamos ao Senhor nosso Deus, porque Ele sim, Ele não deixa de nos sustentar. E é justamente por Ele ser o nosso sustento que precisamos nos reerguer. Precisamos voltar-nos para aquele que literalmente dá sentido a todos os dias e nos faz lutarmos pelo melhor de nós. E quando o melhor de nós se tornar tão presente e forte, com certeza, os medíocres, ou os hipócritas, ou aqueles que usufruem do que não lhes cabe, terão que tomar o seu lugar. Mas é necessário que, antes de tudo, nós saibamos qual é o norte que nós queremos alcançar, quem realmente nos sustenta. Será que é a nossa politicagem? Será que é a nossa maquinação, as nossas conveniências entrelaçadas em trocas de favores? Ou será que, na verdade, a nossa esperança e nossa força está naquele que diz: tomai o meu jugo sobre vós? O jugo de Cristo é o peso da responsabilidade de sermos filhos de Deus. O jugo de Cristo é sabermos o horizonte aonde precisamos caminhar. E qual é esse horizonte? Escutando sua palavra, escutando o que Ele nos diz, comprometidos com o bem, com a justiça, fazermos sempre o melhor de nós. Aprender dele que, ao contrário de simplesmente igualar-se ao fardo da hipocrisia que marcava seu tempo, ofereceu aos homens o fardo da honestidade, da justiça. E justiça significa, na Escritura, viver comprometido com a palavra que foi dada. Tomar sobre si o jugo, na medida que nós todos precisamos também saber de nossos limites, porque todos os temos. Eu não posso exigir que um homem cego faça a condução de um caminhão com 100 toneladas, mas eu não posso eximir um homem com pernas sadias de caminhar. Todos nós, sabendo nossos limites, mas também sabendo nossas capacidades e virtudes, somos chamados a colocar todo o nosso ser e toda a nossa existência a serviço de nosso Senhor. De tal modo que, ao olhar para as incongruências, para os erros, para as vergonhas, para as incoerências do tempo onde nós estamos, nós nos coloquemos na humildade do coração e caminhando com verdade no descanso que é saber que se vive e se faz tudo o que se deve com a consciência de oferecer o melhor de si e não igualar-se
aos oportunistas e usurpadores que se colocam sempre ao nosso lado, em tantas circunstâncias. Ou se não estão ao nosso lado, aqui fica o nosso lado como aqueles que conosco caminham ao longo de toda uma vida. Porque sim, o viver é uma caminhada, e por mais que nós estejamos longe uns dos outros, o nosso horizonte, a nossa marcha é sim para o dia de amanhã. Eis, pois, o que gostaria de com vocês refletir. O jugo de Cristo é suave, o seu fardo é leve, porque não é o fardo ou o jugo que simplesmente é colocado sobre nossos ombros que precisamos carregar obrigatoriamente. Temos a opção de não querer segui-lo, temos a opção de nos igualar a tantos outros, temos a opção de irmos embora, temos a opção. O que não dá é para que essa opção seja velada, seja falsa, ou seja medíocre. Para ficar claro, é importante saber o quanto se oferece de si com verdade, ou quanto se oferece de si no que se quer. Vejamos, cada filho tem o seu jeito, tem a sua medida e o seu jeito. Entretanto, cada um deles, no seu temperamento, na sua forma, manifestará a importância que seus pais têm para com eles. Qual é a importância que essa? Agora, nós sabemos muito bem, não basta fazermos muitos esforços, basta olharmos a história mais próxima possível. Saberemos que alguns até dizem que amam, mas não dão a metade do que poderiam, de tempo, atenção, cuidado, zelo, companhia e escuta. Dão o que querem ou o que lhes é conveniente. Eis aqui, então, o ponto que quero com vocês observar. Todos nós somos, então, chamados de verdade a sabermos se estamos dando de nós mesmos tudo o que podemos a Cristo nosso Senhor, ou se nós nos igualamos àqueles oportunistas que, em muitos casos, seja na política, na segurança pública, seja em outras tantas instâncias, dão só o que querem. Deus não precisa das nossas migalhas, fiquem certos. Deus não precisa das nossas migalhas. Agora, nós precisamos tanto do que Ele faz por nós. Pena que na nossa autossuficiência, como crianças e adolescentes, nos esquecemos que o nosso cansaço nem sempre é porque trabalhamos ou fizemos coisas demais, é porque perdemos a esperança e o foco. Que o Senhor volte a ser o nosso foco, que o Senhor volte a ser nossa esperança e que nós possamos continuar a caminhar e reconstruir a história, a nós comprometidos com algo que ultrapassa somente a mera conveniência do nosso querer e que, infelizmente, preciso dizer, como aconteceu mais uma vez no nosso parlamento.